Imagine um hospital que opera centenas de pacientes por semana. Sala cheia, cirurgião trabalhando, aquele orçamento sendo queimado à torta e à direito. E tudo funcionando direitinho. Só tem um detalhe. Alguém foi lá e desligou todos os monitores de sinais vitais. Aí ninguém sabe quem está melhorando, ninguém sabe o que está piorando, um caos. Parece um absurdo, né? Claro, nenhum hospital ia fazer isso, a gente sabe disso. Mas, se você lidera decisões de IA hoje na sua companhia, existe uma chance real de que a sua operação esteja exatamente nessa situação. E o pior, você pode nem saber disso. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar por que os dados revelam do que 95% das empresas estão nesse ponto cego. E o que separa os 5% que consegue provar o valor de verdade. Fala Einsteins, beleza? Eric Luque aqui e trazendo conteúdo agora muito relevante nos dias de hoje aí com toda essa coisa de projetos de IA, né? Mas vamos falar de um problema que ninguém está dando nome para ele. Tem um estudo recente do MIT que mostrou que 95% dos projetos de IA generativa não tem ROI mensurável. Gente, é 95%. São 95 em cada 100 projetos. É muita coisa. Não sou eu que estou dizendo que 95% falharam. Eu estou dizendo algo até muito pior. Eu estou falando que 95% não tem nem como provar se eles funcionaram ou não. É uma diferença brutal. E aí, quando um projeto falha, você geralmente aprende, você ajusta, você corta o projeto, mata ele de vez. Agora, quando um projeto não tem como ser medido, ele entra num limbo operacional. Ele continua consumindo recurso, continua ocupando time, continua no roadmap, mas ninguém sabe se ele está gerando valor ou destruindo valor dentro da companhia. E tem um dado que agrava isso dramaticamente. Mas calma aí, eu chego nele daqui a pouquinho. Antes eu vou precisar dar um contexto um pouquinho mais completo aqui para você. Voltando ao nosso hospital, é como aquele paciente sem monitor. Pode estar se recuperando, pode estar em estado crítico, você simplesmente não sabe. É a diferença entre saber e não saber. E nesse caso, não é acadêmica, é financeira, é reputacional, é de carreira. E aqui que está a armadilha. A maioria das empresas não está nesse grupo porque tentou medir e não conseguiu. É muito pior. A maioria está nesse grupo porque nunca definiu o que funcionar significa. Nunca teve uma conversa séria, sabe? Aquela antes de começar tudo, sobre qual era o resultado concreto que ia justificar esse investimento, ou qual era o valor, a métrica que falava que ele estava gerando valor. Sabe, aquela métrica observável e verificável que ia separar o sucesso do fracasso? Ela simplesmente não existiu. E sabe o que é pior? Eu também já passei por isso. O projeto começa porque alguém chega para nós e fala assim, olha, precisamos da IA. O board pergunta se já estamos fazendo alguma coisa com IA e a resposta, infelizmente, precisa ser sim. Não é assim que funciona? E não é nem por estratégia, não, é por pressão. Aí os times correm atrás, escolhe modelo, monta pipeline, integra API, roda piloto, tudo tecnicamente simplesmente competente, porque você tem um time competente. Operacionalmente, lindo, totalmente funcional. E estrategicamente, cego. Porque a pergunta que ninguém fez, e a pergunta que vem antes de como implementar melhor, é uma pergunta extremamente desconfortável. É como saber se o que você já implementou está gerando ou destruindo valor. E voltando lá à metáfora do nosso hospital, é mais ou menos assim, ó, os cirurgiões eles são muito bons, igual os nossos técnicos.
Os equipamentos são de primeira, moderno, os últimos que a gente comprou. As salas estão funcionando igual um reloginho. Mas se você não tiver um monitor de sinais vitais, você não está praticando medicina. Nesse caso, você está praticando esperança. E esperança, infelizmente, não é estratégia. Especialmente quando o orçamento global investido nessa esperança está lá entre 30 e 40 bilhões de dólares. Sim, esse é o tamanho do investimento. E sabe qual é o retorno aproximado para a maioria deles? Zero. Problemático, né? Se esse tipo de análise faz algum sentido para você, conteúdo sóbrio, sem hype, direto ao ponto, para quem lidera produto e tecnologia, se inscreva aí no canal. Toda semana agora eu vou trazer uma análise desse tipo, sem promessa fácil, sem buzzwords, sem nenhum tipo de coach, beleza? Bom, então, agora vamos falar um pouquinho da tensão que ninguém admite. Essa aqui é cruel, cara. Por que isso acontece? Por que líderes técnicos tão inteligentes, com décadas de experiência, deixam isso passar? E a resposta não é técnica, é política. Existe uma tensão real que opera bem debaixo de cada decisão de IA. De um lado, o board, os C-levels, whatever, querem ouvir que a empresa está avançada em IA. Que o investimento que eles estão colocando em milhões de dólares se justifica. Que existe inovação acontecendo. Ponto. Principalmente em startup, né? Ninguém quer ser a empresa que ficou para trás. Ninguém. E muito menos ninguém quer ser o CTO que está falando assim, calma aí, nós estamos indo devagar. Porque de um lado, esse mesmo CTO não tem uma única métrica que ele possa defender e que prove impacto real. Ele tem dashboards bonitos, tem demos extremamente impressionantes, tem pilotos que funcionam num ambiente controlado, que é uma maravilha. Mas na hora de responder quanto valor isso gerou de fato, o que ele tem é silêncio. Até porque quando cai em produção, meu querido, é uma terra de ninguém. E aqui mora um dilema de verdade. Admitir que não sabe medir é admitir algo muito maior e grave. É admitir que todas as decisões anteriores foram tomadas no escuro. E que a aprovação daquele projeto de 2 milhões foi baseada no quê? Não em critério. Que foi uma escolha assim, de um caso de uso e outro, não seguiu nenhum racional de priorização, nada. E que o roadmap de A inteiro foi construído em cima do quê? De pressão do board e de intuição da tua cabeça, e não de evidência. E por pior que isso possa parecer, isso é difícil de dizer em voz alta, é difícil de sair. Então o que acontece? O jogo vai continuando. Mais um piloto, mais uma integração, mais um caso de uso, mais um trimestre pedindo tempo para amadurecer as métricas, e assim vai. E aí fica um loop. E ninguém questiona. Porque questionar isso exigiria que todo mundo admitisse a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas essa dinâmica de silêncio tem um prazo de validade. E quando ele vence, meu querido, o custo é desproporcional. Sabe aquele dado que eu mencionei um pouquinho antes? Aquele que eu falei para você que deveria tirar o sono de qualquer líder técnico? Vou contar para você. Quando alguns pesquisadores perguntaram se as empresas, quais eram os maiores obstáculos que tinham nas empresas, né, para estar aí, valor de A, 93% deles citaram problemas humanos. Decisão, critério, governança, alinhamento organizacional. E apenas 7% culparam a IA de fato, a tecnologia. 7%. Modelo? Funciona. A infra? Funciona. O pipeline? Funciona. O que não funciona é o processo de decidir o que fazer com tudo isso. Aonde usar? Você já se perguntou isso? Onde eu vou usar isso?
Quando parar? Quando que eu tenho que matar esse projeto? O que eu tenho que medir para saber se ele está me retornando algo ou não? Mas a conversa no mercado continua. E vai continuar. E o que é pior, vai continuar sendo sobre qual modelo vai usar, qual stack adotar, qual a ferramenta que eu tenho que comprar. E quando está lá no hospital, diante dos pacientes, sem monitoramento, etc., se decidisse, é como se eles decidissem investir em bisturis melhores. O problema é que não é o bisturi, o problema é que ninguém está olhando para o paciente. A indústria de IA, ela está lucrando com toda essa cegueira. E olha, eu sou muito pró-IA. Cada novo modelo, cada novo produto, cada novo hype cycle depende de você não parar para medir. Porque se você parar para medir, talvez até descubra que você não precisa de mais nada, ou até que precisa de menos do que você já tem. Me conta aí nos comentários, se aí na sua empresa você saberia dizer hoje qual projeto de IA gera ROI positivo e qual só está queimando orçamento? Ou essa fronteira ainda está nebulosa para você? Bom, vamos falar um pouquinho do que está em jogo, né? Vamos falar de consequências. A primeira consequência é a mais óbvia: dinheiro queimando. Como eu disse antes, são entre 30 e 40 bilhões de dólares investidos globalmente em IA, com retorno próximo de zero para a maioria dos projetos aí. E isso não é especulação, são números de pesquisas sérias de instituições aí sérias, como o MIT, como eu já falei para vocês. E cada trimestre que passa-se sem medir, lógico, o rombo vai aumentar. E ele não é linear, ele é exponencial. Porque cada decisão ruim que não é identificada gera mais 3 decisões ruins na sequência, é igual a qualquer outro tipo de projeto, quem já não passou por isso? Agora, tem uma segunda consequência mais perigosa, porque ela é invisível. É a erosão de confiança interna. Quando um time de engenharia trabalha meses em projetos de IA, que ninguém consegue provar que importa, aí começa o que eu chamo de cinismo técnico. O cinismo técnico se instala. Aí os desenvolvedores bons começam a perceber que eles estão construindo demos que não prestam para nada, não são produtos, são demos. E que o trabalho deles não está conectado a nenhum resultado que alguém consiga apontar. E cinismo técnico, meu amigo, é um dos cânceres mais silenciosos dentro de uma organização. Quando ele se instala, é muito mais difícil reverter do que qualquer débito técnico. A terceira consequência, na minha opinião, é a mais pessoal. Porque no final de contas, quando o board acordar e ele vai procurar alguém para responder sobre isso. Alguém vai ter que ser a cara daquelas decisões. Alguém vai ter que explicar por que se gastou tanto por tanto tempo sem que ninguém conseguisse dizer com clareza o que foi ganho. Volta no hospital. O dia que alguém finalmente liga os monitores lá, né, pode revelar o quê? Que metade dos pacientes já estava num estado crítico. Não pode? E que a outra metade nunca nem precisou de cirurgia e entraram na faca. Imagina isso. Não é só que tem projetos ruins misturados com projetos bons. É que sem medição você não sabe quais são quais e você pode estar matando, né, os projetos bons, corretos, e mantendo esses que estão destruindo. Alocando seu melhor time numa iniciativa que nunca vai gerar valor e ignorando a única que geraria. E sabe qual é a ironia de tudo isso? O mercado inteiro está vendendo como implementar IA melhor. Nossa, como eu vejo guru aqui no YouTube falando sobre isso. Melhores modelos, melhores prompts, melhor arquitetura, mas se você não sabe medir o que tem, fazer mais rápido só amplifica o problema.
Eu vou deixar um link de um artigo que eu escrevi aqui falando exatamente sobre esse assunto. Acelerar na direção errada não é eficiência, é desperdício em escala. O gargalo não é implementação, gente. Vocês têm técnicos muito bons, é medição. E antes de perguntar como fazer a IA funcionar, a pergunta é: como saber se a IA que você já tem já está funcionando? Bom, o medo real não é a IA falhar. O medo real é você ser o líder que gastou dezenas de milhões em algo que ninguém consegue provar que funciona, não é isso? E que vão descobrir quando já for tarde, inclusive, certo? Deixa eu falar uma coisa para você, cara. De coração, líderes que medem não são os líderes mais lentos. Não são difíceis, eles são os líderes que são difíceis de enganar. E neste mercado, ser difícil de enganar é a única vantagem competitiva que ninguém consegue tirar de você. O problema mais caro com IA não é ela falhar, é você não ter como saber se ela falhou. Acredite em mim. Coloque isso, pendure num quadro e bote na frente do teu monitor. Se amanhã o board pedisse uma prova concreta de que cada iniciativa de IA na tua empresa gera valor mais do que ela custa, você teria o que mostrar? Ou teria que pedir mais um trimestre para amadurecer as métricas? Bom, se esse tema aqui te interessa, o próximo vídeo aqui do canal vai aprofundar uma questão diretamente conectada a isso. 60% das empresas já demitiram por causa de IA, mas somente 2% tinham base real para essa decisão. Nós vamos aprofundar nesse tema que eu acho extremamente relevante, principalmente para a gente aqui que está à frente de decisões com esses tipos de projeto, né? Então, para você não perder esse vídeo, já se inscreve aí no canal, ative o sininho para você não perder na hora que o vídeo chegar e ser o primeiro a ver todo esse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar e ser extremamente relevante aí no seu dia a dia, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui e até o próximo vídeo.